Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o nosso amigo palestrante André Luiz, com o tema Gratidão. Boa noite, André. Boa noite. Gratidão por esse momento. Muita gratidão por esse momento. Gente, muito obrigado por tudo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gratidão. Nesse momento de muita dor e sofrimento no mundo, o que nós temos para agradecer? E é sobre isso que a mentora Joana de Ângeles me auxiliou muito nesse livro, Psicologia da Gratidão. Ele que foi a base da nossa conversa de hoje. Gratidão. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Um auxílio, um favor, etc. Isso está no... etc. Agradecimento. Isso está no dicionário OAS. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Tem uma obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier que chama Orvalho de Luz. São diversos espíritos. E um espírito que se identifica como Lopes Neto escreveu uma mensagem lá que eu gosto de ler sempre. Ele fala assim, que enaltecer e louvar são quais remédios terrenos que não se deve aplicar nunca de mais, nunca de mais e nunca de menos. E eu, como sou teimoso, gosto de atrapalhar um pouquinho. Eu, em vez de colocar enaltecer, eu coloco agradecer. Agradecer e louvar são quais remédios terrenos que não se deve aplicar nunca de mais, nem de menos. Não ficou muito fora, não, né? E a beleza da gratidão é isso. Que com ela se é possível aprender e compartilhar. São Tomás de Aquino, um filósofo da Igreja Católica, escreveu o Tratado de Gratidão, em que ele define a gratidão em 3 níveis. Eu sou fã de São Tomás de Aquino. No dia que eu fiquei sabendo que ele escreveu um hino, uma oração, uma prece, uma música, chama Panis Angélicos, que é para o ritual da missa, né, que é para abençoar a hóstia. E essa mesma obra, dessa mesma música, tocou, o André Luiz nos narra, numa reunião que ele participa no plano espiritual, em que vai ter a presença de São Francisco de Assis. E quando ele chega naquele salão, ele narra, ele faz uma descrição do salão como sendo a coisa mais bonita que ele já viu. E ele consegue identificar a música quando ele entra. E ele fala que é Panis Angélicos. Então, você vê a grandeza do momento. Uma música enaltecendo no plano espiritual, isso. Então, São Tomás de Aquino, primeiramente, trata da gratidão em 3 níveis. No primeiro nível, que é o mais superficial, está o reconhecimento da graça por uma atitude, né? É a gratidão em si. Aí tem o segundo nível, que é o intermediário, né? Que é a sensação de gratidão por ter recebido uma ajuda espontânea, que vai além da simples manifestação de gratidão. E o terceiro nível, que é o mais profundo, é a retribuição da graça recebida, não por obrigação, mas por permitir que outras pessoas experienciam o mesmo sentimento. É se comprometer com que lhe fez o favor uma boa atitude. Representa um nível de vinculação, porque ela é muito mais profunda. E fundamentado nessa obra aqui, de Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, Psicologia da Gratidão, o psicólogo e clínico e expositor espírita Marlon Reichtal vai abordar os 3 níveis de gratidão didaticamente divididos em: primeiro nível, ser grato pelo bem que te chega. Seja grato. Esse é o primeiro nível que ele aborda, baseado na obra da Joana de Ângeles. Qual que é esse nível? Ser grato. O que nós temos para agradecer hoje? Em tempos tão difíceis. Muitas pessoas se perguntam, agradecer o quê? Muito simples.
aqueles que ainda têm um agasalho para vestir, né? Um alimento sobre a mesa, um teto sobre a cabeça, saúde, trabalho, né? Emprego, família. Isso é muito importante. Eu nunca deixo de agradecer toda manhã. A primeira coisa, eu agradeço a vida. Pela família que eu tenho. Eu agradeço até pelo ar que eu respiro, pela água que eu bebo, a luz que me ilumina. Isso é um sentimento de gratidão. Isso é ser grato a Deus por tudo. Ou seja, a gratidão é reconhecer, né, que mesmo em meio a tantas lutas, doenças, vitórias e conquistas, perdas, tristezas e alegrias, nós aceitamos a vida como ela é. Gratidão é saber se doar, sem esperar nada em troca. Saber que ela não retorna na mesma proporção do bem que é feito. Na maioria das vezes é assim que acontece. Muitas pessoas se equivocam. Ah, mas eu vou ajudar ele por quê? Vou ganhar o quê com isso? Isso está errado. Já perdeu todo o sentido da caridade. Saber que ser grato não me fará... Eu tenho que saber que ser grato que não me fará imune aos problemas e os obstáculos que virão pelo caminho. Mas ter a certeza de que praticá-la nos fortalecerá para lidar com todos os desafios da vida. E o segundo nível de gratidão, que ele narra aqui, que ele descreve para nós, é ser grato pelo mal que não te chega. Isso é muito importante também. E nesse momento, muita dor e sofrimento que o planeta se atravessa, nós temos que agradecer. Nós não estamos passando fome. Não estamos na miséria material. Não estamos passando nenhuma enfermidade. Ele narra desumanidade. O que a gente entende por desumanidade? É tudo aquilo que é ruim, né? Muitas pessoas em sofrimento. Nos albergues, nos presídios, nos hospitais. Pela guerra que nós não estamos passando. E tem uma palestra do nosso querido Divaldo Franco que ele fala, né? Que o coronavírus veio para substituir o que seria uma guerra nuclear. Os benfeitores espirituais narram isso. Se não tivesse o corona, teria sido uma guerra nuclear. A iminência estava tão grande. O plano espiritual percebe mais do que a gente, né? O que está acontecendo? Então é isso. O corona veio para substituir isso. Então, graças a Deus, nós não estamos em guerra. Mas que planetinha difícil que é esse nosso, hein? Por isso que ela é de expiação e prova. Por isso que é um planeta de prova e expiação. E todos aqueles que estão aqui, a grande maioria, são ainda espíritos inferiores, que têm que passar por essas provas. E só assim que eles vão evoluir, que eles vão progredir, vão atingir um nível maior de espiritualidade, através da dor e do sofrimento. E nós vamos perceber aqui que ele fala que nós agradecemos pelo bem que nos chega e pelo mal que não chega até nós. Como que é isto? E a Joana de Ângeles, nesse livro aqui, ela explica que quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. O despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. É o que a benfeitora Joana de Ângeles chama de consciência de gratidão. A gente é consciente de que aquilo que veio e aquilo que está aqui serve para nosso adiantamento moral, espiritual, sempre. Nada é por acaso. Ninguém está aqui por acaso. E percebemos aqui que agradecer pelo bem que nos chega e pelo mal que nos chega de nós como isso. Quando ela chama de consciência de gratidão, é que quando a miopia emocional, defluente do predomínio da sombra no comportamento do ser humano, impede-o que veja a harmonia existente na vida, desde os mágicos fenômenos existenciais àqueles estéticos e fundamentais para a sobrevivência harmônica e feliz. A gente não consegue enxergar tudo. É o que ela fala aqui. Por isso que tem que ter esse despertar da consciência. Porque tudo que vem para bem, a gente consegue guardar.
Mas aquele mal que não chegou até nós, a gente não sabe. Ele não nos atingiu ainda. Por isso que ela fala que é uma consciência de gratidão. E serve e se acontecer, vai servir para um despertamento para uma vida feliz. E por falar em ser grato, né? Em 2020, em plena pandemia do Covid-19, diferente, né, de tudo que nós vivemos até hoje, nós vimos famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem o carinho dos avós, pais e mães fugindo dos seus filhos, filho longe dos seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro, sem entender o porquê do tão rápido isso. Sorriso embaixo de máscaras, né? E rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas, procurando água, sabão e álcool em gel. Médicos e profissionais de saúde exaustos. Cidades vazias, hospitais cheios. Cemitérios lotados de ricos, de pobres, velhos, jovens, crianças, negros e brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo pelo mesmo lugar, um lugar sem volta. Esse é o momento que essa pandemia trouxe para nós, sermos gratos, não termos sido aqueles que não foram atingidos por ela, agradecer por ter passado por ela sem nenhum tipo de problema, físico, material, emocional, espiritual. Muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas se suicidando, muitas pessoas ficando doentes. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas, né? Um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. Em meio à dor, perdas humanas e materiais, medo, insegurança sobre o futuro, solidão, ansiedade. E uma maneira de enxergar o fim de tudo isso é com esperança, fé e, acima de tudo, sendo grato pelo simples fato de existir e de respirar. Simples. Agradecer. Esse é o sentido de consciência da gratidão. E consciente, né, de que a gratidão não é só pelo que dá certo, mas por tudo que está presente na vida de cada um, com altos e baixos, dores e alegrias. Falar de gratidão, nesse momento, é um presente do bem viver, né? Somente nesse momento. Uma estrada de mão dupla, né? A gratidão faz bem para quem pratica e recebe. E é tudo o que o mundo precisa nesse momento, porque ela se materializa na forma de amor, compaixão, solidariedade, fraternidade, amizade, cuidado, carinho, atenção. Enfim, né? É um ato de nobreza. Principalmente, é um momento que trouxe muita solidariedade e muita fraternidade. Isso que é o despertar do ser humano nesse momento. Largar o ter e ficar mais preocupado, se preocupar mais em o ser humano. E que lição que nós podemos tirar de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? A gente tem que entender que os planos de Deus são diferentes do nosso. Então, por isso que você tem que entender a importância do agradecer. Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a família vale muito? Entendeu que ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele, nesse momento, não faz diferença? Entendeu a importância do viver hoje? Entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Entendeu a importância de pedir perdão a quem te ofendeu? Você entendeu que os bens materiais, como roupas de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora?
Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? A importância de ser grato hoje, não sabendo se vai ter o dia de amanhã? E o terceiro nível de gratidão, que o Marlon descreve aqui, é quase igual do São Tomás de Aquino, é ser grato pelo mal que não te chega. Não, perdão. É ser grato pelo mal que te chega. O mal que não te chega é o segundo nível. Como assim? Os desafios da vida em família. Aquele parente difícil. Nós, espíritas, sabemos como que é isso. Por que naquele momento está acontecendo isso? Porque nós recebemos no nosso lar um filho difícil de convivência. Já dizia o Chico, né? Uma mensagem. O lar é a escola redentora dos espíritos em evolução. É o melhor lugar que temos para nos acertarmos. Nos reajustarmos com o nosso inimigo, recebendo ele como filho hoje. Como filha. Por isso que os desafios no ambiente doméstico, nós temos que agradecer como sendo um mal que nos chega. Porque vai nos lapidando, vai nos ajudando a evoluir, a perdoar, a ter paciência. Um parente difícil, eu sei que alguém aqui já conhece algum dos parentes difíceis. Tem na família um parente difícil. Temos que agradecer porque ele está ali. Ele está nos ajudando a compreender por que estamos aqui. O que fazer para resolver isso? Amar, perdoar. Pelos obsessores, por incrível que pareça. O Nazareno Feitosa, ele é um palestrante espírita, eu gosto muito dele. E um dia eu estava assistindo uma palestra dele, né? Ele estava falando sobre a gratidão. Ele falou, ele agradece aos obsessores dele, porque foram os obsessores que levaram ele ao movimento espírita. Ele não era, dá para entender, ele não era espírita, né? E foi onde ele conseguiu ter o alívio. Então, vamos agradecer também pelos obsessores que nos trazem a casa espírita, que a casa espírita nos traz consolo e esclarecimento, pela dor, pelo sofrimento. Oi? Não, não é não. Eu vou citar só ele, né? Senão a gente fica a noite inteira aqui. Pela dor, pelo sofrimento. A dor não é um karma. Karma não é uma palavra da literatura espírita, mas serve nesse momento, que abrevia muita coisa. Porque a dor não é um karma. A dor é aprendizado. Muito obrigado pela dor. Porque se estamos recebendo ela hoje no nosso lar, é porque fizemos alguma coisa no passado de errado. Nesta ou em outras encarnações. Porque nós somos espíritos imortais. Não é a primeira vez que estamos aqui e nem vai ser a última. Então nós temos débito a resgatar. Por isso que é um planeta de prova e expiação e os espíritos que estão aqui são inferiores. Porque algum mal fez em alguma etapa da sua vida. Aí, o Marlon, a benfeitora, explica isso aí, pelo mal que me chega. Ela fala assim, que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. E a sua ocorrência, em forma de dissabores, de padecimentos morais, consequentes à traição, à calúnia, ao abandono, a que se vai relegando por antigos desafetos, tem razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso. Melhor, pois, sofrê-los, ela continua, melhor, pois, sofrê-los, vivenciá-los com resignação. Resignação, palavra bonita, né? O bem sofrer. Mas como o bem sofrer? É a segunda virtude que você desenvolveu. Vivenciá-los com resignação, quando se apresentam, do que ignorá-los, envolvê-los em máscaras, ou máscaras não está aqui, coincidência a palavra máscaras aqui, que o livro foi escrito em 2010, né, 2011. Mas ela já colocou, nós costumamos deixar a máscara cair quando a gente chega em casa. Essa máscara que ela fala. Ou postergá-los. E o Marlon dá uma definição de psicólogo aqui nesse texto da benfeitora. Ele fala que a despersonalização do inimigo como causa do mal que me chega. O que é despersonalizar?
é tirar o inimigo como sendo o personagem principal do nosso enredo. Ou seja, nós costumamos jogar a responsabilidade do inimigo todo o mal que nós temos. Mas não. O único mal que nós temos é nós mesmos. O único mal que nos atinge, primeiro, é aquele mal que nós fazemos. O bem que me faz bem é o bem que eu faço. Isso é uma virtude. E o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, aquele personagem que faz mal para mim mesmo sou eu. Primeiro sou eu. Então, ele fala que a despersonalização do inimigo como causa do mal que me chega. Eu tenho que tirar ele como sendo o principal personagem. E me colocar no lugar dele. Não é o meu inimigo que me faz mal. Sim, infelizmente, sou eu mesmo. Shakespeare tem uma frase para esse momento que eu fiz questão de colocar aqui. Shakespeare é aquele mesmo que tem aquela frase maravilhosa, né? O veneno, o ódio, a raiva, a mágoa, é o veneno que você prepara para o seu oponente, mas que você que toma. Essa frase é dele. A dor, a mágoa, o ódio, a raiva, é o veneno que você prepara para o seu oponente, para o seu inimigo, mas é você que toma. Porque a ciência já provou que toda aquela mágoa, aquele rancor que a gente vai acumulando, vai nos causando males internos, nossos órgãos internos. A raiva, o ódio, atinge principalmente o fígado. Tem outros tipos que atingem o coração, os rins, o pulmão. Ele fala assim, ó, aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo que lhe pedimos. Entendeu? Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Porque ele sabe o que nós merecemos. Ele não vai dar um avião para eu pilotar. Ele não vai. O Dito acrescentou bem, que nós necessitamos. Ele não vai dar um avião para a gente pilotar, porque ele sabe que a gente não sabe pilotar um avião. Então eu tenho que pedir um carro, né? Porque o carro eu sei pilotar. Às vezes uma bicicleta, né? Talvez. Imagina um carro na mão de uma pessoa que não tem habilitação. Pode causar muito mal também. E Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no 8 e 9, ele fala também sobre isso. Ele fala assim, ó, que as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim, de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim, de um sofrimento. Que legal isso, né? Que nada é para sempre, né? Ele fala aqui, né? Nada. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento. Porque não nada tem para ficar pior. É o fim. Porque nós somos espíritos imortais. Nós vamos sofrer quando estarmos encarnados. Aí vamos desencarnar. Aqueles que sofreram bem, no plano espiritual não vai sofrer. Já vai ter amenizado um pouco a sua carga. Agora, aqueles que ficam chorando, não serve para aqueles que ficam no murmúrio constante, né? Reclamando de tudo. Mas aqueles que aceitam com resignação, que é o bem sofrer. E ele fala aqui, ó, é o fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Aceitar. Quando aceitas com o pensamento em Deus, sabendo que ele vai te amparar, te ajudar. E no livro, né, nesse mesmo livro aqui, a Psicologia da Gratidão, a mentora Joana de Ângeles ainda nos ensina que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. Ele é mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Caráter psicoterapêutico, ou seja, ainda ajuda nos problemas psíquicos do indivíduo. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas e é membro atuante na organização social. Ele é criativo e jubiloso. Ele vive melhor. Ele aceita mais.
Agradecer, portanto, significa, o que a mentora continua nos explicando aqui, nos ajudando, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial, mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Agradecer, a gente não pode aprofundar muito aqui nessa parte. Tem um sentido existencial e tem um sentido consistencial, da consciência. Tem o consciente e tem o existencial. Porque a gente não vai terminar essa aula hoje. Mas é nesse sentido que ela fala, da consciência passando para cá. A gente acreditando, a gente louvando, agradecendo pelo aquilo que a gente recebe. Ou aquilo que a gente não recebeu ainda. Principalmente na parte emocional. E finalizando, a mentora diz que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional por luzir como estrela na imensidão sideral. Vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Ou quando ela fala assim, saúde emocional por luzir como estrela na imensidão sideral. A gente já começa a acender um pouquinho, aumentar um pouquinho aquela luz nossa interna. Quando a gente começa a aceitar o sentido da gratidão. Principalmente no sentido existencial. Aquela luz já começa... E todos nós temos uma luz interna. Uns mais e outros menos, mas todos têm. E é esse sentido que ela faz, que ela puxa, quando ela fala que nós devemos agradecer. Mas agradecer no sentido existencial, com vida. Qual que é o sentido existencial que você conhece? Eu conheço o amar. É o mais conhecido. Amar é um sentido existencial. Divaldo Franco fala muito isso nas suas palestras. Um sentido existencial é amar. E já também lembrando de Jesus Cristo lá atrás, né? A missão dele foi essa. Qual que é o maior ensinamento da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele só falou isso, ele não pediu mais nada para nós. Ele só pediu que a gente amasse o próximo. E se a gente olhar no sentido de amar, é uma forma de gratidão, de poder dar ao outro o nosso amor. Por isso que a gratidão ela é tão importante no nosso dia a dia. Não, é isso que ele fala. Não adianta você amar a Deus. Primeiro você tem que se amar. Você não tem que mudar o outro, você não tem. Você se ama primeiro, ama a Deus depois, e depois você ama o próximo. Mas o importante é o mais próximo de mim, quem é? Está aqui em volta. Nesse ambiente aqui, ó. Aí depois tem os familiares, tem os amigos, o trabalho. O espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade do nosso Divaldo Franco, psicografou uma prece que é a coisa mais linda que eu já vi. Chama-se Prece da Gratidão. Vou pedir a autorização de vocês aqui. É um poema. Vou pedir a autorização daqui vocês para lê-la. Vocês vão ver quanto eu estou certo. Começa assim, ó. Senhor, muito obrigado pelo que me deste e pelo que me dás. Pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu de cor anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos, eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração.
pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. É isso que eu falei aquela hora. Um cego agora, mas na outra vida enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles entrarão, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam e que agasalham. Mãos de caridade e de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E aos meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Lindo, né? Eu acho que esse tem florações evangélicas, tá? Essa oração, ela foi psicografada no dia... Semana que vem vai fazer 59 anos, dia 21 de novembro de 1962. O Divaldo estava fazendo a palestra ele estava fazendo ele tinha um compromisso lá na Argentina, em Buenos Aires, quando ele recebeu do espírito Amélia Rodrigues esse tratado de gratidão. É como um poema da gratidão. Como livro, eu acho que as formações evangélicas dela. E ele passou a apresentá-la ao finalizar as suas palestras. No momento do encerramento, quando Divaldo pronuncia as primeiras frases do poema, une-se aos pensamentos e vibrações do público presente, e com um majestoso concerto, seus acordes repercutem harmoniosamente, levando a mensagem de gratidão a Deus pela amplidão fora. Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter aconchego da família, é poder respirar e sorrir sem máscaras. No dia de hoje é tão difícil isso, poder sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. É viver o hoje intensamente. É viver principalmente em harmonia. E agora, para finalizar, eu faço um convite. Vamos orar por dias melhores. E vamos aproveitar cada minuto ao lado daquela pessoa que a gente ama. Vamos reclamar menos e agradecer mais. Vamos deixar Deus conduzir a maneira dele, né? As nossas vidas. E refletir no que realmente importa.
E cada minuto vale mais, vale muito, né? Se a gente se lembrar disso. Cada minuto importa. Que Deus nos abençoe.